Olá, bom dia ou boa tarde a todos. Eu sou Valéria Zefrino e comigo está o meu colega Luís Lopes e vamos hoje falar do Alvarinho, que é uma grande casta portuguesa, grande casta ibérica, e da região preferencial para esta casta, mais precisamente sub-região Monção e Melgaço, que faz parte da região do Minho, dos vinhos verdes, como todos conhecemos. E agora vou passar a palavra ao Luís Lopes para avançarmos. Vamos provar três vinhos, todos 100% alvarinho, com os perfis bastante diferentes, mas todos eles interessantes, graças a estas diferenças, precisamente, e podemos reconhecer a personalidade, o caráter da casta em todos eles. Olá a todos, olá Valéria também. Se calhar com esta introdução perceberam, como é óbvio, que vamos falar de Alvarinho, mas não, vamos falar sobretudo de Monção e Melgaço. É isso que nos traz aqui, mais do que a casta, é o território. Território esse que é uma sub-região da região dos vinhos verdes, demarcada em 1908, portanto é das regiões mais antigas que temos em Portugal. A região dos vinhos verdes tem várias regiões e uma das mais diferenciadoras, se não a mais diferenciadora, é mesmo Monção e Melgaço. Fica no extremo norte, no Vale do Rio Minho. Aqui no Vale do Rio Minho temos um território muito especial, se quisermos até do ponto de vista climático, porque a região dos vinhos verdes é uma região de clima eminentemente atlântico, úmido, fresco, mas, no entanto, lá mesmo no cimo, no Vale do Rio Minho, há uma espécie de enclave, se quisermos, de clima continental. E porquê? Porque há uma proteção montanhosa, quer do lado da Galiza, quer do lado português, e proteção essa que faz com que o efeito atlântico chegue muito esbatido a Monção e Melgaço. Portanto, ali o verão é bastante mais quente, menos ameno, se quisermos, do que existe noutras regiões dos vinhos verdes. E isto é particularmente interessante para a uva de eleição do Vale do Rio Minho, que é de facto a uva Alvarinho. E que ali tem características que a fazem, como a Valéria disse, diferente daquilo que encontramos no resto do país. A uva Alvarinho é uma uva muito antiga, é uma uva que é conhecida desde o século XVIII. Curiosamente não foi nunca muito entusiasticamente recebida pelos lavradores, nem sequer pelos investigadores. Há até um dito célebre de Ferreira Lapa, que no século XIX dizia que a uva Alvarinho dava pouco e mau vinho. Pouco a gente sabe que ela dá, não é? Porque estamos a falar de cachos pequenos, com bagos muito pequeninos, e, portanto, aquilo tudo espremido dá pouco, ou seja, o rendimento do cacho de Alvarinho é pequeno. Mas, na verdade, maus é que não, e sobretudo não na região de Monção e Melgaço, onde, de facto, esta uva se assume em todo o seu esplendor. Nós vamos ter aqui três vinhos para provar e que mostram um pouco os diferentes terroirs que encontramos nesta sub-região de Monção e Melgaço, que faz precisamente este ano e hoje faz 4 anos desde a criação do selo Monção e Melgaço. Porque Monção e Melgaço está integrada dentro dos vinhos verdes, como eu disse, demarcado desde 1908, esta região, mas Monção e Melgaço tem um estatuto especial, digamos assim, dentro da região dos vinhos verdes, com um selo próprio, porque, de alguma maneira, para evidenciar também as características distintas que a sub-região tem. E os vinhos que aqui temos são 3 dos vinhos da casta Alvarinho, mais bem premiados, mais bem cotados, no último concurso da região dos vinhos verdes de 2021, onde vamos ter medalha de honra, medalha de prata e medalha de ouro. E representam, de alguma forma, os tipos diferentes de solos e perfis que esta casta oferece. Não sei se queres começar com a prova, Valéria, eu depois falarei alguma coisa. Queria acrescentar também uma coisa relativamente à casta Alvarinho, que de facto sim, nós sabemos que tem cachos muito pequenos e bagos muito pequenos também, e tem uma película bastante espessa e espreme muito pouco sumo, ou seja, maioritariamente as castas dão por 100 kg de uva, dão 75 litros,
No caso do Alvarinho é mais ou menos 65 litros por 100 kg de uva, portanto é menos rendimento, portanto é fácil de adivinhar porque é que a casta provavelmente não foi muito amada pelos lavradores, porque dava pouco. E depois, de facto, ela gosta muito do clima em Monção e Melgaço, que é uma casta que gosta de sol e não gosta muito de umidade. Precisa de umidade, mas numa dose bastante certa. Por exemplo, no Vale do Lima já não é um clima bom para Alvarinho. E outra questão, Alvarinho é uma casta rica em polifenóis. E quando sabemos que os cachos são pequenos, película bastante espessa, provavelmente se for maltratada no sentido de sem pouco conhecimento e com pouco cuidado, ela de facto podia dar vinhos um bocadinho robustos demais e com pouca elegância. Portanto, esta história de ela ser mal amada na altura, há muito, muito tempo, também tem a sua explicação. Na minha opinião, que é esta. Portanto, podemos começar pelo primeiro vinho, que é Encosta de Capela. São todos vinhos de 2020. Todos sem estágio em madeira. Portanto, neste caso, quando nos estagiamos vinho em madeira, queríamos dar maior relevância aos aromas varietais da casta. E o Alvarinho, neste sentido, é a casta muito, muito rica. Ela produz aromas varietais muito complexos, que variam do floral para citrinos doces, de laranja, tangerina, fruto tropical também, depende da forma como vinificamos o vinho e depende do terroir. Pode ser uma casta austera e mineral, que é curioso, raras são as castas que podem variar nesta amplitude de aromas. Pode dar aromas de nozes e avelãs e evolui extremamente bem porque tem não só intensidade aromática, como também profundidade aromática e tem muita concentração se vinificada com respeito à casta. Eu tens toda a razão, eu concordo inteiramente contigo. Eu diria que há dois grandes estilos de Alvarinho e depois várias nuances pelo meio, não é? Mas temos um estilo muito mais orientado para a fruta tropical, aí a manga, o maracujá, por vezes. Quando se puxa muito pelo Alvarinho, pela uva Alvarinho, em termos de temperaturas de fermentação muito baixas, quase que chega ao maracujá. E depois temos um outro estilo que vai muito para o lado dos citrinos. Citrinos esses que em Monção e Melgaço e nesta uva, Alvarinho, nunca vão ao limão. É sempre a laranja, a toranja, a tangerina, é muito mais por aí. E depois, obviamente, temos vinhos que andam no meio disto. Às vezes tem um pouco tropical e um pouco de citrino, e há outros que são marcadamente tropicais e outros marcadamente citrinos. Varia muito com o sol, como dizes, mas também com o modelo, o conceito de vinificação. Em teoria, pelo menos, quanto mais baixa for a temperatura, mais puxamos pelos aromas tropicais. Quanto mais elevada for a temperatura a que fermentamos, mais puxamos pelos aromas citrinos. Exatamente. Temos aqui um primeiro vinho com perfil muito floral, com muitas flores brancas, flor de laranjeiro, flor de limoeiro, temos quase lixas aqui, citrino doce também, talvez alguma lima também. Já agora acrescentar que este produtor chama-se José Manuel Fernandes e está em São Paio, uma freguesia de Melgaço. São vinhas de encosta, vinhas em socalcos, curiosamente, pequenas parcelas, de um granito algo arenoso. Portanto, aqui assim estamos numa zona entre os 150 a 300 metros, onde temos uma textura mais fina de granito. Quanto mais próximos estivermos do rio, mais fértil são os solos, não é? Os solos são solos de aluvião. Depois temos uma outra zona que está entre os 50 e os 100 metros, 130 metros, que são terraços fluviais, que são muito característicos mais na parte de Monção, por vezes até com pedra rolada, e aí encontramos muitas vezes o granito misturado com argila, e à medida que vamos subindo, vamos tendo um granito mais puro. Temos aqui neste vinho, o vinho é bastante delicado na boca, bastante leve, com acidez amigável,
não nos agride na boca. Uhum. Este dos 3 vinhos em prova até tem a acidez mais baixa. Mais baixa, muito bem integrada com o corpo, com a estrutura do sim, vinho. está equilibrada, sim, perfeitamente equilibrada. Eu diria que temos aqui, como disseste, um mix das duas coisas. Temos algum citrino, mas também temos um lado tropical. Sim, e muito floral. Não é? E floral também, é verdade. Floral, sobretudo no início, quando abrimos a garrafa, quando enchemos o copo, e o primeiro impacto é floral, que depois evolui para citrinos. Passa pela lixa também. Nós muitas vezes, quando falamos de terroir, e de facto Monção e Melgaço tem um terroir, falamos sobretudo do solo, do clima, da casta, claro, Alvarinho, já falámos dela, e muitas vezes esquecemos do fator humano, que é tão importante ou mais do que os outros dois, e de alguma maneira consegue encaminhar, digamos, as condições naturais num ou noutro sentido. E, portanto, o papel do lavrador, portanto, daquele que faz, do viticultor, daquele que faz nascer as uvas, depois daquele que na adega as trabalha neste ou naquele sentido, manda muito, digamos assim, na forma como o vinho se nos apresenta depois dentro da garrafa. Claramente, sobretudo quando estamos a falar de uma casta com grande personalidade e também plasticidade, porque nós podemos dar-lhe uma direção ou outra em função do nosso conhecimento, da nossa visão e daquilo que nós somos capazes de fazer como produtores. Estes 3 vinhos, como tu disseste, são 3 vinhos feitos só em inox, portanto só fermentação em inox, mas o Alvarinho de Monção e Melgaço dá-se muito bem com a barrica também, com a fermentação em barrica nova, e até faz espumantes de nível muito, muito interessante. É verdade. O segundo vinho é a Quinta de Alderiz, também 100% Alvarinho, Monção e Melgaço. Aqui temos um produtor muito antigo, é dos produtores mais antigos da região, a Casa Pinheiro. A Quinta de Alderiz está nas mãos da família Pinheiro desde os anos 60 do século XX. E esta casa foi fundada em 1987, portanto é dos primeiros produtores a engarrafar o seu próprio alvarinho na região. Aliás, o primeiro vinho foi da colheita de 88. São 12 hectares que existem na zona de Monção, na região de Monção e Melgaço, mas aqui no caso concreto no concelho de Monção, estamos a falar de solos graníticos com alguma argila, portanto um solo mais grosseiro, mais próximo do rio. E temos aqui já o perfil extremamente citrino, com muita laranja e casca de laranja, com tangerina, com bergamota, que sabemos também é um citrino. Também tem algumas ervas aromáticas também no perfil aromático. E este vinho é muito alinhado na boca. Tem muita projeção de acidez muito intensa. Ele tem 8 gramas por litro de acidez, é completamente seco, mas a acidez é bem envolvida na textura. Portanto, é uma acidez suculenta, não é uma acidez desagradável. Dá-lhe imensa frescura, dá imensa amplitude na boca e vai-lhe dar também muita longevidade em garrafa. Mesmo que não bebamos em 2020, mas mesmo que não bebamos este vinho já ou no ano que vai, ele vai aguentar bem o tempo em garrafa. A longevidade é de facto uma das características principais dos vinhos de Monção e Melgaço. Eu orgulho-me de ter na minha garrafeira particular vinhos de Monção e Melgaço desde os anos 80. E de facto os fatores que levam a essa longevidade, e esses vinhos dos anos 80 estão fabulosos, os fatores que levam a essa longevidade, como eu dizia, é sobretudo a conjugação do volume, da textura do vinho, do álcool, que nunca são vinhos com muito pouco álcool, são sempre vinhos nos 13,5, como é o caso de todos estes que temos aqui hoje, mas depois um álcool equilibrado com uma acidez fantástica. Os 8 gramas que este vinho tem, se este vinho não tivesse tanto corpo, tanto volume, até podiam ser algo ríspidos, digamos assim, podiam ser algo agrestes, estes 8 gramas de acidez. Mas de facto está tudo tão bem envolvido neste corpo cheio, volumoso, que a acidez só nos dá frescura sem nos agredir.
Claramente. E esta concentração de aromas também vai permitir uma evolução aromática muito interessante. Vai dar notas miladas com o tempo, vai acentuar provavelmente notas também de nozes e avelãs. Vai ser muito, muito interessante. Esta concentração de aromas inicial dá-lhe possibilidade de ir evoluindo ao longo do tempo. Este vinho está novíssimo, não é? Está novíssimo, está absolutamente novo e dá um enorme prazer de beber já e também sabemos bem que dará tanto ou mais prazer provavelmente daqui a alguns anos. Mas este é dos tais que eu guardava, claramente, porque ele está tão focado, tão preciso, tão austero até nesta componente citrina, porque este é super citrino mesmo. É muito citrino. Que é mesmo daqueles para guardar e daqui a 5, 6, 7 anos é que eu vou voltar a ele. Vou comprar umas garrafinhas destes e esperar. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos passar para o terceiro vinho. Também é 2020. Quinta do Regueiro. Não sei se consegue ver aqui o rótulo. Regueiro é uma marca que tem tido uma grande projeção nos últimos anos, fruto da excelência do trabalho que se está a fazer lá. Está situada em Alvaredo, uma freguesia do concelho de Melgaço, e o projeto foi lançado, a primeira vinha em 1988. Venderam uvas durante mais de uma década, sempre experimentando, mas fazendo sempre experiências em casa, fazendo vinhos para consumo em casa. E só 10 anos depois, em 99, mais propriamente, é que lançaram o primeiro vinho. Isto por Paulo Cerdeira Rodrigues, portanto, filho dos proprietários que plantaram a primeira vinha. O Paulo Rodrigues tinha, na altura, 23 anos, portanto, muito jovem, foi quando ele se lançou com a responsabilidade de ter uma marca própria em Monção e Melgaço, e, de facto, tão bem trabalhou que hoje os Regueiros são uma das marcas mais consideradas de vinhos brancos, eu nem diria de Monção e Melgaço, dos vinhos brancos nacionais. Quinta do Regueiro é um branco de topo a nível nacional. Aliás, não é por acaso que o vinho que foi considerado o grande vinho, o melhor vinho do concurso da região dos vinhos verdes, abrangendo todas as regiões, todas as castas, etc., foi precisamente um Quinta do Regueiro Alvarinho de 2013. Portanto, vejam a longevidade destes vinhos. O Regueiro 2013 foi o vinho com a grande medalha de ouro, considerado o melhor vinho do concurso da região dos vinhos verdes em 2021. Este é um 2020, portanto será um irmão bem mais jovem do que aquele. Este vinho aqui é muito interessante. Ele não tem aroma exuberante, não é daqueles aromas que saltam do copo, mas tem aroma muito profundo. Nós, quando cheiramos, ele parece que nunca mais acaba. Ele está sempre lá, está sempre presente e está a evoluir. E como é muito complexo, obriga-nos a pensar. Não podemos dizer assim logo, isto é citrino, isto é floral. Não, tem aqui uma complexidade de aromas que nós podemos ter o prazer de cheirar várias vezes e ir descobrindo. Porque varia aqui, para já parece mais austero no primeiro impacto, sim, mais mineral. Por outro lado, conseguimos encontrar aqui tudo. Tem aqui uma tenue nota floral. Tem aqui também tangerinas e laranjas, um bocadinho de toranja. Tem uma nota de ananás, mas assim muito, muito leve, que traz complexidade sem ser evidente. Ananás verde. Ananás verde, sim. Ananás pouco maduro, ananás mais verdeado, sim. Tem também a Lúcia Lima, tem manjericão, tem ervas aromáticas, tem um toque de nozes também, e isto é o que Alvarinho é capaz de trazer quando vai de uma vinha boa, de um terroir ótimo e é bem feito. Este produtor tem apenas 6 hectares e depois arrenda outros 6, portanto é um produtor bastante pequeno, mas que faz vinhos de grande nível. E este é um perfeito exemplo. Este vinho está novíssimo. Eu gosto muito desta componente mineral que tu falas. Por vezes, quando utilizamos a palavra mineral, abusa-se do mineral, digamos assim. Mas para mim, mineral é este aroma à pederneira, este aroma a sílex, a pedra raspada, a pedra molhada que ele tem. Certo. E na boca também tem muita finesse, o vinho, tem muita finesse. Tem acidez extremamente bem enquadrada, também é alta, também tem 7 gramas por litro de acidez. Tem 13 graus de teor alcoólico
e é extremamente equilibrado, com muito finesse, com um recorte muito bonito. É um vinho também que dá um prazer enorme de beber já e vai evoluir certamente maravilhosamente. Bom, Monção e Melgaço é isto, de facto. Monção e Melgaço é mais do que uma casta. Monção e Melgaço é um território que é feito de solo, de clima, de casta, de uva, portanto, e do fator humano. E tudo isto em conjunto faz destes vinhos de Monção e Melgaço, de facto, vinhos absolutamente diferenciadores. E não sei qual é a tua opinião, mas eu acho que está mais do que justificado ter um selo de origem, digamos assim, diferenciado para esta sub-região. Eventualmente, outras regiões de vinhos verdes poderão seguir, mas esta foi claramente a que primeiro se destacou. Certamente, porque esta, digamos, a raça pura, não é? Que nós podemos extrair desta zona de Monção e Melgaço é um terroir perfeito para o Alvarinho, realmente, sem dúvida alguma. É uma uva extraordinária. Por vezes há uvas que viajam mal, castas que viajam mal fora da região de origem e que não se dão bem noutras regiões, a não ser naquela onde nasceram, mas aqui não é o caso. Portanto, a uva Alvarinho dá-se bem em todo o território nacional e faz ótimos vinhos em todo o território nacional, mas não faz Monção e Melgaço. Eu acho que sim. É mesmo só Eu em Monção. concordo, porque é uma casta, sendo uma casta aromática, uma casta terpênica, é claro que ela marca a sua presença em todos os sítios, em lotes também. Melhora, é uma casta melhoradora, ela melhora um lote qualquer de outras castas. Mas ter esta essência, ela só consegue em Monção e Melgaço, e a verdade tem aqui uma finesse diferente. Tem aqui uma expressão diferente. Como a uva Chardonnay em Borgonha, não é? Por muito que andemos, de facto, Chardonnay com aquele perfil e àquele nível, só em Borgonha é que se consegue. E Chardonnay é uma uva bastante plástica também, que faz grandes vinhos um pouco por todo o mundo, mas Borgonha não é Chardonnay, Borgonha é Borgonha. Da mesma maneira que Monção e Melgaço é Monção e Melgaço. Eu diria que a casta Alvarinho é a forma de Monção e Melgaço expressar, digamos assim, o território. Exatamente, concordo plenamente. Acho que terminamos muito bem com este Regueiro Reserva 2020. Lindamente. Parabéns a Monção e Melgaço pelos 4 anos de certificação enquanto sub-região da região dos vinhos verdes e saúde a todos.